Desde pequeno, eu sempre fui uma criança ativa, brincava muito com os irmãos na igreja, corria no pátio da congregação, participava dos cultos com alegria. Mas aos 16 anos, algo começou a mudar no meu corpo de uma forma que eu não conseguia entender. Aos poucos, fui sentindo um cansaço diferente, como se o ar não fosse suficiente para encher meus pulmões. No começo, achei que era só falta de condicionamento físico, mas com o tempo, o problema foi piorando. Lembro-me bem do dia em que, durante um culto de domingo, enquanto cantávamos os hinos, senti uma falta de ar tão forte que precisei me sentar. Meu coração batia acelerado, como se quisesse sair do peito, e uma dor no meio das costas me fez dobrar o corpo para frente. Minha mãe, que estava ao meu lado, percebeu que algo não estava bem e me levou para fora do salão. Naquele momento não sabíamos o que era, mas sentíamos que algo sério estava acontecendo. Os dias seguintes foram de muita angústia. Toda vez que eu fazia um esforço maior, como subir escadas ou até mesmo andar um pouco mais rápido, a falta de ar voltava com força. Às vezes acordava à noite com uma sensação de sufocamento, como se alguém estivesse apertando meu peito. Meus pais, preocupados, me levaram a vários médicos. Depois de exames e mais exames veio o diagnóstico: estenose pulmonar, uma condição em que a válvula do pulmão estava estreitada, dificultando a passagem do sangue e sobrecarregando o coração. O médico explicou que se não fosse tratado, o problema poderia piorar, levando a complicações mais graves, como insuficiência cardíaca. A solução, segundo ele, seria uma cirurgia para corrigir a válvula. Mas quando ouvi isso, senti um frio na espinha. Cirurgia no coração? Eu era tão jovem, tinha tantos planos, sonhos, e agora isso? Minha mãe chorou quando saímos do consultório, e meu pai, sempre tão forte, tentou me animar, dizendo que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Mas, dentro de mim, havia um conflito. Eu sabia que Deus era poderoso, que Ele curava, mas, ao mesmo tempo, o medo da cirurgia e das possíveis complicações me deixavam ansioso. Nas noites seguintes eu orava muito, pedindo a Deus que me desse paz e, se fosse da sua vontade, que me curasse. Minha família também orava, os irmãos da igreja intercediam por mim, e eu sentia que mesmo no meio daquela prova, não estava sozinho. Um domingo, pouco antes do culto da tarde, eu estava em casa, sentindo aquela falta de ar de novo. Dessa vez era mais forte, como se meu corpo não aguentasse mais. Minha mãe me olhou com preocupação e disse: "Filho, hoje vamos orar com fé. Deus vai te curar." Eu queria acreditar, mas o medo ainda estava lá. Mesmo assim, nos arrumamos e fomos para a congregação como sempre fazíamos. O culto começou com os hinos, e eu tentei cantar, mas a falta de ar não me deixava. Meu peito doía, e eu me sentia fraco. Quando chegou a hora da oração, o irmão que estava dirigindo pediu que todos se ajoelhassem. Eu me ajoelhei também, mas dessa vez não foi só uma oração comum. Senti uma necessidade urgente de clamar a Deus com todo o meu coração. Enquanto os irmãos oravam em voz alta, eu comecei a chorar. Não era um choro de tristeza, mas de entrega. Pedi a Deus que, se fosse da sua vontade, me curasse naquele momento. Pedi que tirasse aquele fardo de mim, que me desse forças para continuar servindo a Ele sem limitações. Minha mãe, ao meu lado, também orava com lágrimas, pedindo a mesma coisa. De repente, enquanto ainda estávamos ajoelhados, senti algo diferente. Era como se uma mão invisível estivesse tocando meu peito, e uma paz indescritível encheu meu coração. A dor que eu sentia há semanas começou a diminuir, e aos poucos, a sensação de falta de ar foi desaparecendo. Eu respirei fundo, e pela primeira vez em meses, o ar entrou nos meus pulmões sem dificuldade. Assustado, mas cheio de fé, levantei-me devagar. Minha mãe me olhou com olhos brilhantes e perguntou: "Filho, você está se sentindo melhor?" Eu respirei novamente profundamente e sorri. "Mãe, eu estou curado." Ela abraçou-me com força, e ambos choramos de alegria. Os irmãos ao redor, percebendo o que estava acontecendo, começaram a louvar a Deus em voz alta. O culto daquele dia foi marcado por muita gratidão. Depois da pregação, o irmão que dirigia pediu que eu desse um breve testemunho do que havia acontecido. Com o coração cheio de emoção, contei como Deus havia me curado naquele exato momento, durante a oração. Muitos irmãos choraram, outros levantaram as mãos em ação de graças, e o salão inteiro se encheu de louvor. Nos dias seguintes, fui ao médico para novos exames. O cardiologista, ao analisar os resultados, ficou surpreso. A estenose, que antes era significativa, agora estava quase imperceptível. Ele não conseguiu explicar como aquilo havia acontecido tão rapidamente, mas eu sabia. Deus havia me curado no culto, no meio dos irmãos, enquanto clamávamos juntos. Esse testemunho não é só sobre uma cura física, mas sobre a fidelidade de Deus.
Ele conhece nossas dores, nossas lutas e, no seu tempo, age de maneira poderosa. Durante aqueles meses de prova, aprendi que mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, podemos confiar nele. Minha família cresceu na fé, os irmãos da congregação foram fortalecidos, e eu, que antes tinha medo do futuro, agora tenho a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi misericordioso. Ele não só me curou, mas me ensinou a depender mais dele. A estenose pulmonar foi uma prova difícil, mas através dela, Deus mostrou o seu poder e o seu amor. Não foi uma cirurgia, não foram remédios, mas a mão do Senhor que me tocou no meio da congregação, no momento em que clamamos juntos. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Deus ouve nossas orações, Ele conhece nossas necessidades, e no seu tempo perfeito, Ele age. Não importa quão grande seja a prova, Ele é maior. Não importa quão escura seja a noite, a sua luz sempre brilha. Agradeço a Deus pela minha cura, pela minha família, pelos irmãos que oraram por mim e pela congregação que me apoiou em todos os momentos. Que o nome do Senhor seja engrandecido por esta obra maravilhosa que Ele fez na minha vida. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando penso naqueles dias de angústia, antes da cura, lembro-me de como o coração ficava apertado ao ouvir o médico dizer que a estenose estava avançando. As palavras dele soavam como um peso, mas, dentro de mim, uma voz mais forte falava: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra me sustentou. Não era uma esperança vaga, era a certeza de que Deus, que criou os céus e a terra, também tinha poder sobre o meu corpo. As noites eram longas, e muitas vezes eu acordava com falta de ar, sentindo o peito queimar. Mas em vez de me deixar levar pelo desespero, eu me ajoelhava ao lado da cama e clamava: Senhor, Tu és o meu médico. Se é da Tua vontade, cura-me. Mas se ainda há algo que preciso aprender nesta prova, dá-me forças para suportar. E o Senhor ouvia. Não havia resposta imediata, não havia um sinal no céu, mas havia uma paz que só Ele pode dar. Uma paz que fazia com que mesmo no meio da dor eu conseguisse dormir novamente, sabendo que estava nas mãos daquele que nunca falha. Os irmãos da congregação foram instrumentos nas mãos de Deus. Não eram apenas palavras de consolo que eles davam, eram orações fervorosas, jejuns, lágrimas derramadas em segredo pelo meu bem. Lembro-me de uma irmã mais velha, Dona Maria, que todos os domingos, depois do culto, vinha até mim e colocava as mãos sobre a minha cabeça, orando em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover montanhas. Ela dizia: Filho, o Senhor já te curou. Só falta a gente ver. Aquelas palavras me marcavam. Não eram promessas vazias, eram a expressão de uma fé que tinha visto Deus agir muitas vezes antes. Um dia, durante uma reunião de oração em casa, meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, se levantou e disse: Irmãos, hoje não vamos sair daqui sem ver a glória de Deus. E ali no meio da sala, com as mãos unidas, eles clamaram como nunca. Não eram gritos, não era alvoroço. Era uma súplica profunda, daquelas que tocam o coração de Deus. Eu sentia o chão tremer debaixo dos meus pés, não literalmente, mas no espírito. Era como se o céu se inclinasse para ouvir. E então, no culto seguinte, aconteceu. Não foi no momento em que o irmão ministrou a palavra, não foi quando cantamos o hino final. Foi quando, no meio da oração silenciosa, depois que todos já tinham se ajoelhado, eu senti algo diferente. Uma onda de calor percorreu meu peito, como se uma mão invisível estivesse abrindo passagem onde antes havia estreitamento. Respirei fundo, e pela primeira vez em meses, o ar entrou sem esforço. Não foi gradual, foi instantâneo. Levantei-me, ainda de joelhos, e comecei a chorar. Não de dor, mas de gratidão. Os irmãos ao meu redor perceberam, e sem que ninguém dissesse uma palavra, todos começaram a louvar a Deus em voz baixa, como um murmúrio santo que encheu o salão. Quando cheguei em casa, contei aos meus pais. Minha mãe, que tantas vezes tinha chorado em segredo, agora chorava de alegria. Meu pai, sempre tão sério, abraçou-me forte e disse: Deus é fiel. Ele nunca nos abandona. Naquela noite não dormimos cedo. Ficamos lendo a Bíblia, agradecendo, lembrando de cada detalhe da prova e de como Deus tinha estado conosco em cada passo. Não era só a cura que celebrávamos, era a fidelidade daquele que prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Nos dias seguintes, os médicos ficaram surpresos. Os exames mostravam que a estenose havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Um deles, que não era crente, olhou para mim e disse: Isso não tem explicação médica. Eu sorri e respondi: Tem sim. Tem o nome de Jesus. Ele não disse mais nada, mas vi nos olhos dele uma curiosidade, como se algo tivesse sido plantado ali.
A vida depois da cura não foi um mar de rosas como alguns podem pensar. Ainda havia dias de cansaço, ainda havia batalhas espirituais, mas agora eu tinha uma certeza que nada podia abalar, Deus havia me tocado. E se Ele fez isso uma vez, poderia fazer de novo. Essa certeza me levou a buscar mais a Deus, a me ajoelhar mais vezes, a ler a Sua palavra com mais sede. Aprendi que a cura não era um prêmio pela minha fé, mas um presente da Sua graça. E que mesmo se a prova voltasse, eu ainda poderia dizer: bendito seja o nome do Senhor. Hoje, quando vejo algum irmão passando por dificuldades, seja uma doença, uma perda ou uma luta espiritual, eu me aproximo e digo: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Não desista de clamar. Às vezes eles olham para mim com ceticismo, como se pensassem que minha história é um caso isolado. Mas eu insisto, não é sobre mim. É sobre Ele. É sobre o Deus que ressuscitou a Lázaro, que abriu o mar, que alimentou multidões com pães e peixes. Esse mesmo Deus está aqui, hoje, neste culto, neste momento. Uma vez, uma irmã jovem com lágrimas nos olhos me perguntou: como você soube que era a vontade de Deus te curar? Eu respondi: não sabia. Mas sabia que se não fosse a cura, Ele me daria força para suportar. E se fosse a cura, Ele receberia toda a glória. Em ambos os casos, eu ganhava. Ela ficou em silêncio, mas depois veio me agradecer, dizendo que aquelas palavras tinham trazido paz ao seu coração. A gratidão é algo que nunca pode faltar. Todos os dias, quando acordo, antes de colocar os pés no chão, eu agradeço. Agradeço pelo ar nos pulmões, pelo sangue circulando, pelo coração batendo. Coisas que antes eu nem percebia, agora são motivos de louvor. Porque eu sei que sem Deus, nada disso seria possível. Até mesmo as pequenas coisas, como conseguir subir um lance de escada sem falta de ar, são lembretes do seu cuidado. Às vezes em cultos de ação de graças, quando os irmãos se levantam para dar testemunhos, eu fico ouvindo e penso: quantas maravilhas Deus faz que nós nem percebemos. Tem um irmão que foi curado de uma dor nas costas depois de anos sofrendo. Tem a irmã que encontrou um emprego justamente quando as contas estavam apertadas. Tem o casal que depois de anos de oração, recebeu a bênção de um filho. Cada história é diferente, mas todas têm o mesmo fio condutor, a mão de Deus agindo, provando que Ele está vivo e atento às nossas necessidades. Uma coisa que aprendi é que Deus não age só nos grandes milagres. Ele também está nos detalhes. Naquela época, quando a doença estava mais forte, eu tinha medo de que meu corpo não aguentasse. Mas Deus, em sua sabedoria, colocou pessoas ao meu lado que me ajudaram de maneiras que eu nem imaginava. Tinha um irmão que, sem eu pedir, trazia um copo de água quando via que eu estava com sede. Tinha a irmã que, sabendo que eu não podia carregar peso, oferecia-se para levar minhas coisas. Pequenos gestos, mas que mostravam o cuidado de Deus através dos irmãos. Hoje, quando vejo alguém na congregação passando por uma prova, procuro fazer o mesmo. Não espero que peçam ajuda, eu simplesmente faço. Porque aprendi que muitas vezes, Deus usa as nossas mãos para abençoar o próximo. E não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre mostrar, através de atos simples, que o amor de Cristo é real e que a igreja é o seu corpo, cuidando uns dos outros. Às vezes, quando estou sozinho, penso naqueles momentos em que a dor era tão forte que eu mal conseguia respirar. E então me lembro de como Deus me segurou. Não foi um anjo visível, não foi uma voz do céu, mas foi uma presença real, mais real do que qualquer coisa que eu pudesse ver ou tocar. Era como se Ele dissesse: eu estou aqui. Não tenho pressa. Vou te levar pela mão até o fim. E isso me faz pensar nas palavras do salmista: mesmo quando passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não era só uma poesia, era a minha realidade. E ainda é. Porque as provas podem mudar, as circunstâncias podem ser diferentes, mas uma coisa nunca muda: Deus está conosco. Sempre. Por isso, quando alguém me pergunta como eu sei que Deus existe, eu não preciso dar grandes explicações. Basta apontar para a minha vida, para as cicatrizes que Ele transformou em testemunhos, para as lágrimas que Ele enxugou, para as noites que Ele iluminou. Não é uma questão de lógica, é uma questão de experiência. Eu sei que Deus é real porque Ele me tocou. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que buscar a Ele de todo o coração. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um chamado. Um chamado para confiar mais, para orar mais, para buscar a Deus não só nos momentos de desespero, mas todos os dias. Porque Ele é digno. Sempre foi, sempre será. E um dia, quando estivermos diante dEle, não vamos nos lembrar das dores que passamos, mas da fidelidade daquele que nos sustentou em cada passo. Que o Senhor abençoe a cada um que ler estas palavras.
Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e renove a esperança dos que estão desanimados. Porque no final das contas não somos nós que sustentamos a nossa fé, é Ele que nos sustenta. E isso faz toda a diferença. A Ele, nosso Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação em que o médico olha nos seus olhos e fala uma palavra que parece sugar todo o ar da sala. Uma palavra que faz o coração parar por alguns segundos, como se o mundo inteiro girasse só em torno daquele diagnóstico. Para mim, essa palavra foi estenose pulmonar. 3 sílabas que mudaram tudo. 3 sílabas que na cabeça dos homens significavam cirurgia, riscos, um futuro incerto. Mas na presença de Deus não passavam de mais uma oportunidade para Ele mostrar que a última palavra sempre é dele. Eu tinha 22 anos quando os exames começaram a mostrar que algo não estava certo. No começo era só um cansaço fora do normal, uma falta de ar ao subir escadas, um aperto no peito que eu tentava ignorar, achando que era só ansiedade ou estresse dos estudos. Mas o corpo fala quando a alma não quer ouvir, e o meu estava gritando. Depois de vários exames, o cardiologista sentou à minha frente com um roteiro pronto. Você tem uma obstrução grave na válvula pulmonar. Precisa operar. Há riscos, mas é necessário. E quanto antes, melhor. Eu ouvi assenti, mas dentro de mim só havia uma pergunta. E agora, Senhor? Não foi medo da cirurgia que me abalou, foi a ideia de que mais uma vez eu teria que confiar em mãos humanas para resolver algo que só Deus podia. Não que eu menosprezasse a medicina, afinal, Deus usa os médicos como instrumentos, bate o meu coração clamava por algo maior. Por um milagre que não viesse do bisturi, mas da mão de aquele que formou o meu coração antes mesmo de eu nascer. Então, naquela noite, depois de ligar para os meus pais e ver o desespero nos olhos deles, eu me ajoelhei no meu quarto e disse: Pai, se é da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso. Só peço uma coisa, que a tua glória seja vista, não a minha fraqueza. E foi aí que tudo começou a mudar. Os irmãos da congregação souberam da notícia no domingo seguinte. Não precisei contar minha mãe, com aquele jeito dela de não conseguir esconder nada, já tinha compartilhado com as irmãs mais próximas e em questão de horas, a notícia se espalhou. Mas não foi com murmúrios de pena ou olhares de dó que fui recebido. Foi com mãos estendidas, orações fervorosas e uma certeza que só quem já viu Deus agir pode ter. O irmão mais velho da igreja, aquele que já tinha visto gerações nascerem e partirem, me chamou num canto depois do culto e disse: Filho, Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Lembra do que está escrito: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Deuteronômio 31, 8. Não é promessa para os outros. É para você. E assim, semana após semana, as orações subiam. Não eram orações bonitas, cheias de palavras rebuscadas. Eram clamores. Eram lágrimas. Eram irmãos e irmãs que no meio do culto levantavam as mãos e diziam: Senhor, toca neste jovem. Mostra o teu poder. Havia dias em que eu sentia como se o peso do mundo estivesse sobre os meus ombros, mas então uma irmã mais velha vinha e colocava a mão na minha cabeça, orando em voz baixa: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aquelas palavras que eu já tinha ouvido 1000 vezes ganhavam um novo significado, porque não eram só palavras, eram promessas sendo cumpridas na minha vida. Até que chegou o dia da consulta para marcar a cirurgia. Minha mãe e eu fomos ao hospital com um nó na garganta, mas com uma paz que não fazia sentido para o mundo. O médico revisou os exames, fez novos testes e então ficou em silêncio. Olhou para a tela do computador, depois para mim, e disse: Isso não faz sentido. A sua válvula está normal. Não há mais obstrução. É como se nunca tivesse tido estenose. Minha mãe começou a chorar. Eu só consegui balbuciar: Glória a Deus. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: Isso não é comum. Mas se foi isso que aconteceu, então você tem sorte. Sorte? Não. Era muito mais do que sorte. Era a mão de Deus respondendo às orações de um povo que não desistiu de clamar. Era a fidelidade daquele que ouve os seus filhos. Mas a história não termina aqui, porque o milagre não é só para ser contado, é para ser vivido. E depois daquele dia, a minha vida não voltou ao normal. Voltei para a congregação com um fogo novo no coração. Cada culto, cada oração, cada momento de louvor ganhava um peso diferente. Eu já não era mais o jovem que só ia à igreja por obrigação ou por hábito. Agora eu era um testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. E isso mudava tudo. Comecei a participar mais dos cultos de oração. Não como espectador, mas como alguém que tinha algo a dizer.
Porque como ficar calado quando você viu Deus agir? Como não compartilhar quando você sabe que Ele pode fazer o mesmo por outros? Em uma dessas noites, uma irmã que sofria com dores crônicas nas costas veio até mim depois da reunião e disse: Irmão, eu ouvi o seu testemunho. Você acha que Deus pode me curar também? Eu não hesitei. Coloquei a mão no ombro dela e disse: Não só pode, como vai. Porque o mesmo Deus que me sarou é o mesmo que te sustenta agora. E oramos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi simples: Senhor, toca nesta tua filha. Mostra o teu poder mais uma vez. Na semana seguinte, ela voltou radiante, as dores sumiram. Não sinto mais nada. E mais uma vez, Deus foi glorificado. Mas nem tudo são milagres visíveis. Porque a vida cristã não é feita só de montanhas, também tem vales. E depois daquela vitória vieram outras provas, dúvidas, tentações, momentos em que o inimigo sussurrava: foi só coincidência. Você não é tão especial assim. Mas foi aí que aprendi que a fé não é só para os momentos de glória, é para os dias comuns. Para as manhãs em que você acorda cansado, para as noites em que a solidão aperta, para os momentos em que parece que Deus está em silêncio. Em uma dessas fases, eu me lembro de ter chegado em casa depois de um dia difícil no trabalho, jogado no sofá e dito: Senhor, por que parece que tu estás tão longe? Não houve voz do céu, não houve sinal visível. Mas então, como um sopro suave, veio à minha mente as palavras do Salmo: Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. E foi ali, naqueles minutos de quietude, que entendi: Deus não está distante. Ele está nos detalhes. Na irmã que liga no momento certo para perguntar como você está. No irmão que, sem saber da sua luta, compartilha uma palavra que parece feita só para você. No culto em que, quando você está prestes a desistir, o hino cantado é exatamente o que sua alma precisava ouvir. Porque a fé não é sobre sentir Deus o tempo todo, é sobre confiar nele mesmo quando não sentimos. Hoje, quando olho para trás, não vejo só uma cura física. Vejo uma vida transformada. Vejo um jovem que aprendeu que as provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar mais de Deus. Que os milagres não são só para nos impressionar, mas para nos lembrar de que Ele é soberano. Que a congregação não é só um lugar onde vamos aos domingos, mas uma família que ora, chora e se alegra junto. E se eu pudesse deixar um recado para quem está lendo isso, seria este: não desista de clamar. Não importa quão grande seja a sua prova, quão impossível pareça a sua situação. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda opera, ainda sarar. Talvez não do jeito que você espera, talvez não no tempo que você quer, mas Ele sempre age. E quando Ele age não é para a nossa glória, é para que o mundo saiba que Ele é Deus. Porque no final das contas, a maior cura não é a do corpo, é a da alma. É saber que não importa o que venha, nós temos um Pai que nos ama, um Salvador que intercede por nós e um Espírito que nos guia. E isso, meu irmão, minha irmã, é mais do que suficiente. Que este testemunho não seja só uma história para ser lida, mas um chamado para confiar mais, orar mais e amar mais. Porque Deus é bom. Sempre foi. Sempre será. E um dia, quando estivermos diante dele, não vamos nos lembrar das dores, vamos nos lembrar da sua fidelidade. E isso vai fazer tudo valer a pena. Que o Senhor abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele renove as suas forças, restaure a sua esperança e encha o seu coração de gratidão. Porque no final das contas não somos nós que sustentamos a nossa fé, é Ele que nos sustenta. E isso faz toda a diferença. A Ele, nosso Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.